Hoje nós vamos falar sobre os determinantes. Na realidade, esse capítulo ele tem a ver com sistemas lineares, né? E a gente está trabalhando simultaneamente a questão das matrizes, dos sistemas lineares e dos determinantes. Como eu já adiantei, hoje nós vamos ver o processo de resolução técnico do determinante. Primeiro vocês vão entender o que é o determinante, vamos ver como que se resolve determinantes, né? E aí, na semana seguinte, né, vocês vão entender duas aplicações que eu acho que são as mais importantes para o cálculo dos determinantes, ok? Então, por hoje, aceitem aí esse procedimento de cálculo. Então, ele trata as operações envolvendo coeficientes com incógnitas de um sistema linear. E aí, esse sistema linear a gente pode classificar de três maneiras, que é o SPD, que é possível e determinado, SPI, possível e indeterminado, ou SI, que é o sistema impossível. Isso nós aprendemos semana passada, né? Inclusive, nós já tivemos até os exercícios, né? E daí vocês enxergavam esse processo de resolução resolvendo o sistema. E aí via o que é que dava lá no final e apresentava qual é a característica desse sistema. Mas para calcular o sistema linear, que a gente aprendeu pelo método da substituição, da adição e graficamente, ainda existe uma outra maneira de resolver um sistema linear, que é o que nós vamos aprender hoje. E esse procedimento será por determinante. Então, nós teremos dois casos a analisar, que é o caso das matrizes 2x2, ou tabelas, né, que tem duas linhas e duas colunas, e o caso da matriz 3x3, que tem três linhas e três colunas. Então, começando aqui, né, quando você observa essa matriz M, que ele trata aqui, veja que ela é uma matriz 2x2, né? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. O que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que para calcular o determinante, o que é que ele faz? Ele pega o número real AD, isso aqui é um produto, tá? A vezes D, e aí tu percebe que o A vezes D está orientado nessa posição, tá? Essa posição nós vamos estar chamando a partir de agora de DP, que são elementos da diagonal principal. E aí ele subtrai da matriz BC. BC está nessa posição, que a partir de agora vamos chamar de DS, que seria a diagonal secundária. Então, como é que você faz para calcular o determinante dessa matriz? Você pega o resultado que você encontrou de AD, de A vezes D, que a gente chama de diagonal principal, e subtrai do resultado de BC, que a gente chama de diagonal secundária. O resultado disso vai dar um número. Esse número nós vamos batizar a partir de agora de determinante, tá bom? Então, primeiro, o determinante só funciona com matrizes quadradas. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Mas nós vamos nos limitar a trabalhar só com 2 por 2 ou 3 por 3. 4 por 4 é um cálculo muito grande que não tem muito sentido prático no momento para vocês. Então, vamos nos limitar a isso. Tudo bem? Beleza. Então, vamos fazer aqui esses dois exemplos, né? Nesses dois exemplos, ele quer que você calcule o determinante da matriz D e o determinante dessa outra matriz. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Quem são os elementos aí da diagonal principal? Então, tá aí. Nós vamos calcular o determinante dessas duas matrizes. Vou ampliar mais um pouquinho. E como é que você calcula o determinante? Você vai fazer simplesmente o produto, né, dos elementos da diagonal principal. Então, no caso aqui, quem são os elementos da diagonal principal? Tá aqui, ó. 6 e 3. Você vai pegar 6 vezes 3. 6 vezes 3 é igual a 18. Daí, você vai multiplicar os elementos da diagonal secundária, que estão aqui, ó, 1 e menos 4.
Então, 1 vezes menos 4, que é menos 4. Percebe que, do jeito que o número está, eu não mexo, tá? Se ele é positivo, escreva positivo. Se ele é negativo, escreva negativo. E efetue a sua operação. E aí, finalmente, você vai calcular o determinante dessa matriz D. Então, como é que nós vamos escrever? Determinante de D. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o resultado que deu do produto dos elementos da diagonal principal, que foi 18, e vai subtrair. Cuidado que esse termo subtrair ele sempre vai estar presente, tá? Independente do próximo número ser positivo ou negativo, ele sempre vai estar presente. E aí você vai subtrair do resultado que deu o produto dos elementos da diagonal secundária. No nosso caso aqui foi menos 4, só que já tem o sinal negativo, né? Então, menos 4. Daí nós vamos fazer o jogo de sinal, né? Então, 18 você repete, menos por menos dá mais, fica 4. E 18 mais 4 é 22. Então, pronto. Esse é o resultado do determinante da matriz D. Então, percebe que isso sempre vai gerar um número real, ok? Vamos fazer aí o segundo determinante, né? Aí, vamos calcular o segundo determinante. Mais uma vez, você vai pegar o produto dos elementos da diagonal principal, que nesse caso estão representados por 0 e 4. Então, 0 vezes 4 é igual a 0. Depois, vai pegar o produto dos elementos da diagonal secundária. No caso aqui é 5 e menos 1. Então, vamos fazer 5 vezes menos 1. Isso é igual a menos 5. E para calcular o determinante dessa matriz, então, como ele não definiu nenhuma nomenclatura para essa matriz, a gente pode chamar de matriz M, sem o menor problema. Então, o determinante dessa matriz M vai ser o produto dos elementos da diagonal principal, que deu 0, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que deu menos 5. Então, 0 menos menos 5. E aí fica 0, menos por menos dá mais 5, e isso é igual a 5. Então, está aí o resultado do determinante. Lembrando que isso pode ser um número real, pode ser 0, né? Você pode encontrar qualquer tipo de resultado, dependendo dos números que formam a matriz. Tudo bem? E aí deixa eu apresentar para vocês o sisteminha que eu desenvolvi, só para facilitar a vida de vocês na hora desses cálculos, tá bom? Então, cadê? Preparei aqui uma planilhazinha do Excel. Vou tirar esses números aqui. Então, vê que ela está toda zerada, porque a matriz 2 por 2 não tem nenhum elemento. E aí eu quero que vocês observem o desenvolvimento do cálculo, tá? Então, vamos capturar aqui os valores. Primeiro na matriz D, essa matriz de cima. Primeira linha, 6 e menos 4. Aí você digita, né, os números. Depois, 1 e 3, que é a segunda linha. Então, vamos lá. Primeira linha, 6 e menos 4. Aqui, ó, confere. Segunda linha, 1 e 3. Tá aqui, confere. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o produto dos elementos da diagonal principal. Veja que a diagonal principal é representada aqui pelos números 6 e 3. Aí ele coloca aqui, ó, os elementos, que é 6 vezes 6 e 3, e aí faz um produto. É por isso que vocês estão vendo aqui 18, porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, o produto dos elementos da diagonal principal, que no caso aqui está representado pelos números 6 e 3, vai ficar 6 vezes 3, que é igual a 18. Nós vamos batizar de dp. Em seguida, nós temos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui na planilha está de laranja. No caso é 1 e menos 4. Então eu pego 1 vezes menos 4, o resultado é menos 4. Vamos chamar de ds, que é a diagonal secundária. E finalmente, como é que você calcula o determinante? Determinante de A. Eu chamei aqui de det de A. O que você vai fazer? Você vai pegar o resultado que deu da diagonal principal, que é 18, e subtrair do resultado que deu da diagonal secundária, que é menos 4. Vai ficar assim, ó, 18 menos menos 4. Por isso que a planilha retorna 22, porque menos por menos dá mais, e 18 mais 4, o resultado é 22. Então, isso na matriz 2 por 2.
Entendido? Então vamos testar agora o segundo, tá? Vou apagar aqui os elementos. Vamos de novo. Vou testar agora o segundo exemplo. O segundo exemplo, a primeira linha, aqui ó, é 0 e menos 1. Vou colocar aqui, 0 e menos 1. E a segunda linha, 5 e 4. Então tá aqui, 5 e 4. E aí, repetindo, o que é que o programa está fazendo? Ele está multiplicando os elementos da diagonal principal, ou seja, 0 vezes 4, e aí o resultado, claro, vai dar 0, vamos chamar de dp. Depois, ele multiplica os elementos da diagonal secundária, que no caso aqui é 5 e menos 1. Então, 5 vezes menos 1, menos 5. E aí, o que é que ele faz? Ele pega para calcular o determinante, ele pega o resultado que deu do produto dos elementos da diagonal principal, que é 0, e subtrai, ó, sempre subtrai, do que deu o produto dos elementos da diagonal secundária, que deu menos 5. Então fica 0 menos 5. Tá? E aí menos por menos dá mais, e 0 mais 5, o resultado fica 5. Então tá aí o cálculo do determinante. Tranquilo?